Oiê, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse vídeo. Eu me chamo Aurélia Ribeiro e hoje vim falar um pouquinho sobre comportamento impulsivo. Começo chamando atenção para o fato de que todos nós temos um impulso que pode ser vivido ou reprimido. Em quadros saudáveis, qualquer ser humano em algum momento já agiu por impulso e em muitos momentos já reprimiu os seus instintos e desejos. Claro que a gente não pode sair agindo por impulso cada vez que a gente tem um sentimento genuíno ali, porque senão a gente se coloca em prejuízo significativo, que aliás é o que define, é o que diferencia as pessoas que têm comportamento impulsivo. Quase sempre elas se colocam em problemas por agir sem pensar nas consequências. Esta é a definição de comportamento impulsivo: agir sem medir as consequências dos seus atos e o que aquilo pode acarretar para você e para o outro. O que pode causar efetivamente? Prejuízo financeiro, isso é primário, é o que sempre aparece. Risco de vida, dependendo da situação. Desentendimento com pessoas queridas, términos de relacionamento, desrespeito à legislação, dependendo do que a gente esteja falando, ferimentos físicos e ou psicológicos, né, também pode ser consequência de uma atitude impulsiva, negócios fracassados, sociedades rompidas, enfim. O que é importante a gente entender dentro deste quadro? Existem pessoas que reprimem, e aí em um dado momento aquilo vem num impulso muito grande e ela se deixa levar por esse impulso e aí ela age de forma totalmente inconsequente. Vem à tona todo aquele sentimento reprimido, toda aquela impulsividade exercida na situação. Então, o que a gente considera importante? Primeiro, pedir para parar para pensar, isso é clássico, isso é básico, isso define ser humano, pelo menos deveria. Então, procurar pensar a respeito dos sentimentos, das consequências, das atitudes. Analisar pensamento e sentimento, que são coisas distintas. Então, eu quase sempre estou pensando uma coisa e estou sentindo outra. As pessoas não dão muita credibilidade para aquilo que elas estão sentindo. O impulsivo normalmente age só no sentir. Vou dar um exemplo. Eu estou dirigindo na rua, o digníssimo ser de luz me fecha. Uma pessoa impulsiva, ela vai buzinar, ela vai perseguir, ela vai descer do carro, ela vai se alterar e dependendo das consequências isso toma outras proporções. Claro que quem dirige, que já esteve nessa situação, que eu acredito que é 100%, o sentimento é genuíno. Quando alguém faz alguma coisa de errado, que você está na direção, o sentir é, meu Deus do céu, né? Só que a gente sente, pensa e reprime. Você pode buzinar, você pode até ter algum tipo de sinalização de, olha, você tá fora da casinha, mas algo dentro daquilo que a gente considera como tolerável. Porque por muitas vezes o instinto da gente é, eu queria descer e marretar o carro do cara, ou a pessoa, ou enfim, né? Dependendo do nível de instintividade da pessoa, ela pode tomar essa atitude. Né? A gente está falando de pessoas com comportamento impulsivo. Principalmente se é uma pessoa extremamente reprimida. Então, é aquela pessoa que vai tolerando, aí vem um gatilho e aí vem tudo à tona e ela age por impulso e se coloca quase sempre em situações de extrema delicadeza, porque depois para gerir isso, para administrar isso, vira um quadro grande, né? Então a gente pede sempre para procurar parar e pensar, né? Analisar o que é pensamento, o que é sentimento, procurar alinhar isso, né, dentro daquilo que for possível. Escolher formas claras e saudáveis de se manifestar com os outros, porque
Dentro desse quadro também as pessoas falam sem pensar, literalmente não conecta o cérebro à boca, de uma forma grosseira falando. E aí, às vezes, a pessoa não se dá conta nem de que ela está afetando, ferindo o outro, e que pode reagir de uma forma impulsiva também. Procurar fazer práticas de relaxamento. Impulsivo tende a ser bastante inconsequente, dificilmente ele está alinhado com ele mesmo, com o que ele sente, com os valores dele. Ele está naquele modo automático, operante e reativo. Descobrir novas formas de lidar com situações gatilho, que pode descompensar essa impulsividade, potencializar isso. Então, a gente sugere que a pessoa busque alternativas, que ela, no momento em que ela para e pensa a respeito do que ela está sentindo, do que ela está pensando, da consequência de como ela pode agir, ela cria opções, ou pelo menos ela abre um leque para conscientizar-se de novas possibilidades, né? Isso é uma coisa bastante relevante dentro desse quadro. Procurar distrações, então coisas que alimentem a alma, né? O sentir, a emoção. Pode ser de formas variadas. Tem pessoas que sentam num parque, que tira os pés do sapato e coloca na grama, e ela consegue fazer uma conexão com a natureza. Um teatro, um livro, um vinho, claro, de forma consciente, né? Criar estratégias, como eu falei, é uma coisa relevante para a gente trabalhar esse quadro, né? Então, no momento que eu penso, no momento que eu sinto, eu penso sobre o que eu sinto, eu percebo o cenário, eu crio novas possibilidades, ou pelo menos eu expando o meu campo de visão a respeito daquilo. Dificilmente eu vou agir por impulso. Fazer terapia, claro, porque a terapia traz essa consciência, essa expansão de visibilidade a respeito do que a pessoa vive, pensa e sente. Então, terapia é fundamental também dentro desse quadro. Buscar meios de autocontrole, né? Uma coisa importante também, comportamento impulsivo pode sinalizar outros quadros de transtornos, outros quadros que não são percebidos, ou a pessoa de repente acha que a questão dela é impulsividade. Não, ela tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela é cleptomaníaca, ou ela sei lá, quadros de piromania, por exemplo, que é aquele que sente prazer em botar fogo em coisas ou pessoas para aliviar a ansiedade. Tricotilomania, quando a pessoa arranca o cabelo, e algumas até comem para também aliviar aquele nível de ansiedade. E aí, por aí afora, borderline, ansiedade generalizada, a gente tem outros quadros onde o comportamento impulsivo é uma característica. Então, por isso também a necessidade de terapia. E quando você perceber quadros intensos, normalmente, né, a pessoa apresenta coisas que estão fora de um padrão, sempre entendendo que padrão é muito relativo e subjetivo, mas coisas que destoam significativamente. É interessante você ter um acompanhamento, uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, e fazer um acompanhamento para ter consciência das suas emoções, dos seus pensamentos, e a partir dali tomar atitudes mais saudáveis para você, ok? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido válido o nosso bate-papo aí. Vou falar que eu escolhi fazer uma semana falando sobre ansiedade, e aí eu vou destrinchar determinadas coisas que eu julgo pertinente. Na próxima semana eu desejo falar sobre gerenciamento de relações, que eu acho que é um tema também que traz bastante pessoas para terapia, e quase sempre são coisas que a gente consegue trabalhar, se pegar no começo, para que não vire um problema, porque normalmente quando a pessoa chega na terapia, o relacionamento já está extremamente desgastado, ou já finalizou, e aí a pessoa não sabe lidar com toda aquela
carga emocional que vem com a finalização do processo. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.